Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez o Senhor nos dá a bênção de poder estarmos aqui juntos para a meditação na palavra do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por mais um dia de vida que Ele nos dá, pelas bênçãos, que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Somos gratos ao nosso Deus, pois Ele tem nos dado a sua palavra, a palavra do Senhor que é vida para nós, a palavra de Deus que nos alimenta, a palavra do Senhor que nos exorta, que nos consola, que nos edifica. Nós estaremos nesse instante, meus queridos, meditando nas Sagradas Escrituras. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção, a direção do Senhor para este momento. Ó Deus bendito, Deus eterno, louvado e exaltado seja Teu nome, Senhor. Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Ó Deus, e também por esta oportunidade em que podemos aqui meditar na Tua Palavra, proclamar, ó Deus, a Tua Palavra, que o Senhor esteja assim falando ao nosso coração, nos abençoando, Senhor, tratando com cada um de nós. Nós Te pedimos, Senhor, e assim entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, nós estaremos mais uma vez meditando um pouco aí sobre o tema igreja, visto que nós estamos aí comemorando 57 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Cachoeiras de Macacu. Dia 16, o Senhor nos concede a bênção de completar 57 anos de organização da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Cachoeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por você que faz parte da igreja, como membro da igreja, talvez já de longa data, você que chegou tem pouco tempo, mas estamos aí juntos nessa caminhada, servindo ao nosso Deus, proclamando o Evangelho e assim fazendo a obra que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Eu gostaria aqui de deixar para vocês, meus amados irmãos e irmãs, ouvintes aí da Palavra de Deus, o texto que se encontra no livro de Atos. Atos, como nós sabemos, é um livro histórico que conta o início da igreja cristã, conhecida como igreja primitiva. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso. E aí então, nessa despedida, ele deixa várias recomendações para aqueles irmãos, e dentre elas ele deixa algo muito especial, muito importante para a liderança daquela igreja. Eu vou ler apenas o versículo 28 do capítulo 20 do livro de Atos. Atos 20, 28. Está dizendo assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Como disse, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E assim o apóstolo Paulo deixa essas recomendações tão preciosas. E aqui no versículo 20, ele fala diretamente, dizendo para aqueles irmãos que faziam parte da liderança da igreja, os presbíteros, também chamados de bispos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aleluia. Meus amados, é uma bênção poder fazer parte da liderança da igreja do Senhor. É um privilégio glorioso. E como nós estamos aqui podendo perceber na palavra do Senhor, na verdade, o Espírito Santo que dá esta autoridade, esta bênção, que nos constitui para poder servir a igreja do Senhor. E aqui então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, atendei por vós, mostrando aí o cuidado, o zelo que a liderança precisa ter sobre sua própria vida, sobre seu testemunho pessoal, sobre a sua família, e assim vai. E nós precisamos ter esse cuidado realmente, todos nós, mas especialmente a liderança. E aí ele completa e diz mais, atendei por vós e pelo rebanho, o que o Senhor vos constituiu, o Espírito Santo, que é para você pastorear, então que nós possamos prosseguir nesse caminho,
E é claro, nós contamos sempre com a oração, né, com o apoio da amada igreja, para que assim a liderança, né, pastor, presbíteros, também diáconos, toda a liderança da igreja possa exercer a sua função de maneira que o nome do Senhor seja glorificado e a obra do Senhor seja levada a sério, né, seja levado a contento, que realmente a obra realizada venha produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Mas eu gostaria de destacar nesse texto, meus amados, não especialmente essa questão voltada aqui para a liderança da igreja, mas especialmente a última parte desse versículo, quando o apóstolo Paulo, ele então diz para os bispos, né, também presbíteros, para que eles pudessem atender por eles mesmos, pelo rebanho, né, que o Senhor o havia constituído, o Espírito Santo o havia os constituído, e constituído para pastorear. Mas pastorear o quê? A igreja de Deus. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Especialmente nessa parte, eu gostaria aqui de fazer uma reflexão muito importante sobre essa palavra do apóstolo Paulo. Ele fala para aqueles irmãos que eles deveriam pastorear a igreja de Deus. É importante notarmos a forma, né, como o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto, né, escrevendo então sobre essa igreja que é a igreja de Deus. É importante a gente refletir sobre isso porque é dessa igreja que nós fazemos parte. A Igreja Presbiteriana de Cachoeira de Macacu, que está completando aí seus 57 anos de organização, na verdade, como toda igreja, né, espalhada por toda a face da terra, nós também fazemos parte da igreja de Deus, né? Essa igreja é a igreja do Senhor. É importante porque muitas vezes nós acabamos por entender que nós é que temos uma igreja, nós que tomamos conta da igreja, nós que somos donos da igreja. Isso não existe em lugar nenhum. Na verdade, a igreja ela é de Deus. É importante lembrar disso, porque infelizmente existem alguns donos de igreja, né? Pessoas que querem exercer a liderança, querem mandar, querem fazer coisas que não agradam a Deus. E o apóstolo Paulo aqui está falando exatamente para a liderança, que eles deveriam pastorear, que eles deveriam servir, mas entendendo que a igreja não era deles, eles não eram os donos da igreja, a igreja é de Deus. E como é importante, né, nós temos essa certeza, essa convicção de que nós somos essa igreja, a igreja de Deus. Fazemos parte dessa igreja, sabemos que a nossa vida, né, toda a nossa existência, não apenas como comunidade, como uma organização, mas como pessoas, né? Como cada ser, nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, nós somos a igreja de Deus. Aleluia! Eu louvo a Deus porque entendo, creio, né, que a Igreja Presbiteriana de Cachoeira de Macacu é uma igreja de Deus, não é uma igreja de homens, é uma igreja de Deus. Como é bom fazer parte da igreja de Deus, saber que nossa vida, as nossas vidas pertencem ao Senhor. E sabe por que pertence ao Senhor? Aqui está dizendo no texto, né? A igreja é de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Nós somos do Senhor porque fomos comprados por preço, né? E preço de sangue. É claro que aqui a igreja de Deus, a qual Ele comprou, dá a impressão que Deus morreu. Na verdade, Deus se encarnou no seu Filho, né? Chamado Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? O Deus que se encarnou. E assim, esse Deus que se fez carne, por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Ele veio e assim se entregou, deu a sua vida, derramou sangue na cruz do Calvário. E esse sangue foi o preço pago, né, para que nós então de fato pudéssemos pertencer ao Senhor. Nós fomos comprados, né? Nós somos do Senhor. É como se antes fôssemos escravos do pecado, mas o Senhor Ele veio e nos comprou, nos resgatou, né, do império das trevas, nos resgatou, né, da nossa escravidão.
e agora nós podemos servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque somos comprados com preço de sangue, né? O precioso sangue de Cristo, aquele sangue que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor, pois temos essa certeza que somos a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Né? Que nós possamos valorizar isto, saber dar valor a esse pertencimento, né? Saber que pertencemos ao Senhor, que Ele nos amou, né? Que deu seu próprio sangue para nos comprar, nos redimir, nos salvar, nos libertar. E assim agora nós somos do Senhor, aqui e agora, mas também por toda a eternidade nós estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele nos comprou, e se nós somos dele, nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Como também diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos do Senhor, somos a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Meu querido, se você ainda não faz parte da igreja de Deus, receba Jesus Cristo como Senhor de sua vida, né? E assim você vai poder fazer parte dessa igreja, a igreja de Deus. Se você hoje é membro da igreja, mas não está servindo a Deus como deveria, venha fazer parte da igreja de Deus, né? Servir a Deus, tê-lo como Senhor e Salvador pessoal, verdadeiramente, não apenas no papel, mas viver uma vida consagrada, uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida de entrega total àquele que te comprou, aquele de quem nós pertencemos. Nós somos do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, por esta bênção gloriosa, por essa dádiva maravilhosa de saber que nós somos a igreja de Deus. Nós vamos aí continuar celebrando, né, durante esse mês de fevereiro, agradecendo a Deus pelos 57 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Cachoeiras de Macacu, mas na certeza de que nós somos a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, continuemos firmes, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Entreguemos-nos a Ele. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Que assim nós possamos prosseguir firmados na fé em Cristo Jesus, que se deu por nós na cruz do Calvário para remir-nos, libertar-nos, para que assim para nos resgatar de todo mal, nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos orar, vamos glorificar, agradecer a Deus, né, pela bênção, né, dos 57 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Cachoeiras de Macacu, e vamos agradecer a Deus porque nós somos a igreja dele. Ó Deus, bendito e exaltado seja teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. Ó Deus, nós te louvamos porque um dia o Senhor nos resgatou. Ó Deus, o Senhor pagou o preço de sangue. Ó Deus, nós louvamos o Senhor porque fomos assim lavados e remidos pelo sangue de Cristo e assim agora pertencemos a Ti. Somos do Senhor, somos a igreja de Deus. Obrigado, Pai, por esse privilégio glorioso, que nós possamos cada dia mais valorizar, viver, ó Deus, essa verdade tão preciosa da Tua palavra, ó Deus, no dia a dia. Te agradecemos, ó Deus, pelos 57 anos de organização, por toda a história dessa igreja, por todos aqueles que já passaram, que agora estão fazendo parte da igreja triunfante, estão na glória, ó Deus, já experimentando as maravilhas das mansões celestiais. Ó Deus, obrigado pelos nossos irmãos, por todos aqueles que lutaram, que se mantiveram firmes, ó Deus, na certeza de que faziam parte da igreja do Senhor, ó Deus, e valorizaram o sacrifício de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que hoje fazem parte,
por aqueles, ó Deus, que estão firmados na rocha, servindo ao Senhor, sendo uma bênção, ó Deus, aqui na cidade de Cachoeira de Macacu. Que o Senhor continue abençoando cada vida, meu Pai. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, são grandes os desafios, ó Deus, a tarefa a ser cumprida, mas nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor, ó Deus, continua nos abençoando a cada dia. Por isso queremos te louvar, engrandecer e exaltar o teu nome, Senhor. E que o Senhor venha assim, ó Pai, a continuar falando ao nosso coração, ó Deus, nos dando sempre essa convicção que nós pertencemos a Ti, fomos comprados pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim possamos viver uma vida de santidade, ó Deus, uma vida de serviço, uma vida de entrega nas Tuas poderosas mãos. Abençoa, meu Pai, cada vida nesse momento, aqueles que estão enlutados, ó Deus, aqueles que estão enfrentando enfermidades, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Venha, Pai, assim abençoar, trazer cura, libertação, transformação de vida. Ó Deus, nós oramos, meu Pai, e assim entregamos nossas vidas no Teu altar, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, foi muito bom poder passarmos mais este momento meditando na palavra do nosso Deus. Se Deus permitir, domingo pela manhã estaremos juntos, para reunião de oração, para estarmos ali entregando nossas vidas no altar do Senhor, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, e também domingo à noite, na celebração dos 57 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Cachoeira de Macacu. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.